Shalom para todos os amados irmãos, na pessoa de Yahushua HaMashiach, aquele que derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Prezados amigos e irmãos, estou diante de uma mensagem da palavra do Eterno Pai, Apocalipse capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa prostituta está se referindo a uma mulher prostituta, está se referindo a cidade. Não existe prostituta homem, prostituta é mulher, e está se referindo a cidade. Mas aqui não está dizendo ainda, mas vai chegar lá. Aí diz, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominação e de imundície da sua prostituição. Esse vinho aqui que está falando cheio de imundície da sua prostituição, essa prostituição aqui não se refere a atos sexuais, não. Está se referindo à idolatria. Está se referindo à idolatria. A depravação é espiritual. Adorar algo que não tem espírito, o espírito do Eterno Pai. E na sua testa estava escrito um grande nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada de sangue, do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yahushua. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E Ronan, na sua visão, ele viu e se admirou. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admiraram vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também a 8ª, e é dos 7 e vai à perdição.
E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão ao seu poder e autoridade a besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o soberano dos soberanos e rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Versículo 15. A prostituta que vistes, a prostituta. E disse-me, que aqui é a prostituta, ó. A grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa prostituta que é aqui, e a Ronan está vendo, ele está dizendo aqui, versículo 15, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, onde a prostituta está assentada. As águas que viste, o que é essas águas? Povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. Tudo com vírgula. Povos, multidões, nações e línguas. Está assentada. O que é assentada? É a base. A pessoa não pode sentar, ter uma cadeira feita de água. Porque não existe. Só se colocar, fizer um colchão d'água, tipo assim. Aí pode se sentar. Mas na água pura mesmo não pode sentar. É sentando e a água espalha. Então, mas a mulher aqui está sentada sobre muitas águas. Essa água aqui é uma forma da simbologia de multidões, povos, multidões, nações e línguas. Domina povos, o seu povo. Domina multidões que vão a ela. E domina as nações. E domina as línguas, os idiomas. Esse domínio do idioma não significa só falar em vários idiomas, não. Não significa isso, não. É colocar dentro dos idiomas o seu pensamento que está dentro do seu reinado, para que as nações aprendam a sua doutrina, aquilo que ele tem para dar às outras nações. O império é isso. O Império Romano, ele trabalhou com vara de ferro, domínio físico e domínio religioso. E dentro do domínio religioso, o qual está assentada sobre muitas águas, que é povos, nações, multidões e línguas, idiomas, está o idioma da língua portuguesa, o inglês, o francês, o italiano, está todos os idiomas que tem essas letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, tem essas letras. Todos esses idiomas tá aí. Tá aí. E ainda foi para mais outros
Penetrou ainda também com as suas idolatrias, ainda em algumas outras nações. Mas, sem piedade, dominou línguas. Não está dizendo todas as línguas, dominou línguas. E não está dizendo todos os povos, nem toda a multidão. Está dizendo povos e multidões, nações e línguas. Ele não está dizendo também todas as nações. Existe aí um limite. Deve-se ler o texto, fazer análise do texto e ver o contexto que está dentro do texto para poder dar a explanação. Que tudo quanto eu li aqui neste capítulo, não li o capítulo todo não, mas vou terminar. O resumo desse capítulo aqui é o domínio da atual Babilônia, Babilônia atual, império, o último império, que segurou todos os seus recursos de idolatria, formou a sua religiosidade e aplicou sobre todos os reis da terra de uma só pancada. Quando é colocado dentro dos idiomas, ninguém pense que o idioma português está limpo, é um idioma puro. É um idioma que está completo, com nomes de vários ídolos. Tá bom? Para todos vocês que são pastores, para todos vocês que são rabinos, para todos vocês que vêm de outros países, todos, tanto faz inglês, francês, como espanhol e mais algum outro idioma, vai estar dentro do idioma nomes de ídolos do Império Romano. Está lá dentro do... Que foi a cidade de Roma, o Império Romano, que colocou através dos seus escribas, dos seus escritos, porque o idioma veio derivado do latim. Todo mundo sabe disso. De onde veio o português? Do latim. De onde veio o espanhol? Do latim. E o latim veio da onde? Da Grécia. É? Veio não? Pronto. Que não veio da Grécia, mas que o alfabeto grego, uma boa parte do alfabeto grego está dentro. Que a Grécia foi antes de Roma. Antes, muito antes de Roma. Depois veio o latim. Aí eles seguraram as letras, o alfabeto do quê? Da Grécia. Então, dentro desse texto e contexto, quero terminar aqui a leitura quando diz o seguinte, versículo 15 eu terminei de ler, né? Versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isso aí provavelmente vai ser guerra que vai vir e vai ser destruída o império.
Aí diz mais, versículo 17: porque Elohim tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia e que dê à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Elohim. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reina sobre o rei da terra, que é essa mulher, a prostituta, que reina. Que é aqui, ó. E disse, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, que domina. Domina. As águas que viste, onde a mulher está sentada, onde a prostituta está sentada. E a prostituta é o quê? E a mulher que viste é a mulher, a prostituta é a mulher. E a mulher que viste é a grande cidade. É o que? Cidade. Que reina sobre os reis da terra. Sobre os reis da terra. Uma mulher não tem condições de sentar em cima de água. Não. Se for numa piscina, ela pode sentar dentro da água, a piscina toda transborda. A água aqui é povos, nações, multidões e línguas. Não é no sentido figurativo. É no sentido figurativo. E não no sentido literário. No sentido simbólico, simbologia. Eu quero dizer para os amados amigos e irmãos que o nosso idioma da língua portuguesa está cheio de nomes de blasfêmias, certo? Está cheio de nomes de ídolos. E de um idioma para outro, também existe uma divergência, que nós aqui falamos uma palavra, para outro idioma parecido com o nosso, é um palavrão. É um palavrão. Nós não podemos dizer essa palavra que é comum aqui em nosso viver, em nossa convivência, e chegar em outro país e dizer a mesma palavra. Por quê? É um palavrão, é uma palavra pornográfica. Todavia, nós falamos. Até nome de pessoa, nome pessoal aqui, em outro país, é nome de deboche. Muitas palavras é nome de deboche. Assim é os nossos idiomas. O nosso idioma, os nossos idiomas se divergem, tem uma divergência, uma contradição muito grande. Dentro do próprio idioma, dentro do próprio português, existe vários debates de palavras, né? De significado, dicionários e tantas outras coisas, que nenhuma pessoa assim que tem um bom conhecimento não sabe tudo. Sabe uma boa parte da gramática, da regra gramatical, mas tudo do português não. Muitas palavras, centenas de palavras ou milhares de palavras do português, um bom na literatura da língua portuguesa não tem conhecimento. Não tem. Erra. Todos erram. Esquecendo o erro gramatical e olhando para o lado espiritual. Quando você vê aqui, irmão, e agora as igrejas estão perdidas, o povo está perdido, porque o nosso idioma é cheio de nomes de ídolos, e está escrito, não chamei nomes de ídolos, e agora nós chamamos nomes de ídolos até na nossa oração. Sem ter conhecimento. E chamamos. Chamamos nomes de ídolos, nomes que não é para chamar dentro da oração, dentro da pregação, porque está dentro da língua portuguesa que foi colocado
por essa grande cidade, pela Babilônia, pelo Império Romano. Não foi colocado só em nosso português, em todos esses idiomas que latino-americanos. Todos esses idiomas. E eu quero dizer uma coisa para os amigos e irmãos. Quando o salvo, ele faz uma pregação, faz uma oração, o Espírito Santo, ele transforma a sua oração da língua portuguesa. Nessa língua que está cheia de nomes de ídolos, nós não sabemos. Falamos até um nome bonito, procuramos falar no plural, quando é singular no singular, procuramos fazer a coisa certa, falar o português correto. Quando falamos alguma palavra errada, outra pessoa ri, outras pessoas corrigem, outras pessoas criticam. Mas quando você fala para o Espírito Santo em oração, em uma vida santidade, da forma que você falar, ele vai transformar a tua oração no idioma do Pai, no idioma celestial, para a oração chegar kadosh, como essência suave, diante do Pai. Não vai chegar de forma nenhuma como a madeira chega do mato na serraria. Não. Vai chegar refinada, porque o Espírito Santo transforma a oração na linguagem celestial. E através da sua oração ter chegado diante do Eterno Pai, ele também traz a resposta. A resposta vem, não é porque você tem um autoconhecimento de idioma disso, idioma daquilo, porque você tem um conhecimento daquilo e daquilo, não. Vem por dois motivos. A sua crença verdadeira no Pai, certo? E a sua vida kadosh, a sua vida santa. A sua vida separada do pecado. Separada do pecado. Então, o Eterno Pai recebe a oração transformada e traz a resposta da oração. Porque a oração foi feita porque você tem a mente do Salvador. E você tendo a mente de Yahushua HaMashiach, você tem a sua vida voltada para Ele. Não está vivendo por vista, mas está vivendo pela emuná. Está vivendo através da sua crença verdadeira no Pai Eterno, em Yahushua. E Yahu, maravilhoso Yahu, Ele vai derramar do seu poder na minha vida e na tua vida. Guarda essa palavra. Lê sempre esse capítulo 17 de Apocalipse e veja o que a grande Babilônia fez, a meretriz fez com os idiomas. E você vai analisar no versículo 15. E as águas que viste onde está sentada a prostituta são povos, nações, multidões e línguas.
ela dominou povos, nações, multidões e línguas. E línguas. Que o Eterno Pai abençoe você, abençoe a mim, nos abençoe. Em nome de Yahushua e Yahweh, abençoe você. E guarde essa mensagem em seu coração. Amém?